pessoal, vocês já pararam para pensar que quase tudo que fazemos existe um certo gasto de energia? E como armazenamos essa energia? Como ela é gerada? Não estamos falando de subestações de energia ou de usinas hidrelétricas. Estamos falando de algo que ocorre dentro do nosso corpo, mais especificamente dentro das nossas células. Portanto, hoje iremos falar a respeito do metabolismo energético. Afinal, o que é o metabolismo energético? O metabolismo é o conjunto de transformações e reações químicas que convertem os nutrientes em energia para o nosso corpo. Através dessas reações, mantemos nossas funções vitais. Existem dois tipos de metabolismo: o catabolismo, onde as moléculas complexas são degradadas a moléculas mais simples em reações de oxirredução, dessa forma gerando energia utilizável pelas células. E o anabolismo, onde ocorrem reações de síntese, ou seja, moléculas mais complexas são produzidas a partir de moléculas simples, com o consumo de energia. Uma das principais descobertas sobre o metabolismo celular foi feita pelo bioquímico alemão Hans Adolf Krebs, o qual se tornou famoso por descobrir um conjunto de reações responsável pelo estágio final de degradação das biomoléculas nas células. Em 1953, recebeu o Prêmio Nobel por apresentar o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre alguns processos de metabolismo energético celular, tais como a respiração e a fermentação. A respiração celular pode ser dividida em três etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, sendo que as últimas duas etapas ocorrem exclusivamente na mitocôndria. A glicólise ocorre no citosol da célula e não requer presença de oxigênio. Consiste em um conjunto de 10 reações enzimáticas, onde ocorrem processos de oxirredução, resultando na quebra de molécula de glicose, dando origem a duas moléculas de ácido pirúvico. Neste processo metabólico, são liberados 2 elétrons provenientes da quebra e oxidação parcial da glicólise, retidos pelos transportadores intermediários de elétrons, os NAD, nicotinamida e adenina dinucleotídeo, o qual passam de uma forma oxidada para uma forma reduzida. Ao final da glicólise, são produzidos 2 NADH e 2 moléculas de ATP. Dando continuidade ao processo de respiração celular, o ácido pirúvico é transportado para a mitocôndria, onde é convertido em acetil. Nesta etapa, mais de uma molécula de NAD reduzida é produzida e uma molécula de CO2 é liberada. Na segunda etapa da respiração celular, temos o ciclo de Krebs, o qual é composto por um conjunto de 8 reações enzimáticas que ocorrem na matriz mitocondrial. Neste ciclo de reações, o acetil-CoA, derivado do ácido pirúvico, sofre sua completa oxidação, liberando gás carbônico e elétrons, esses últimos provenientes também de moléculas de água. Aqui, os elétrons são armazenados por aceptores intermediários, o NAD e o FAD. No ciclo de Krebs, a molécula de acetil-CoA se junta com a molécula de oxalacetato, formando assim o ácido cítrico, o qual será reconvertido ao final do ciclo em oxalacetato novamente. Durante esse processo, serão produzidos um GTP, 3 moléculas de NAD e uma de FADH2. A fosforilação oxidativa é a terceira etapa e acontece na membrana interna das mitocôndrias, nas cristas mitocondriais. Nesse estágio, os elétrons capturados anteriormente por moléculas de NAD e FAD passam por uma cadeia sequencial de transportadores de elétrons, sendo o aceptor final desses elétrons o O2, o qual, junto com prótons H+, será utilizado para formar água. Alguns dos complexos proteicos da cadeia transportadora são capazes de utilizar a energia gerada pelos transportes de elétrons para bombear prótons H+ para o espaço intermembranas e, dessa forma, gerar um gradiente eletroquímico. O retorno dos prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial ocorre com a ajuda de uma enzima, a ATP sintase, a qual é a bomba do tipo F. Conforme os H+ retornam para a matriz, a enzima catalisa a produção de ATP, a partir de ADP e fosfato inorgânico, PI.
É através da cadeia respiratória e da ação da tempersintase que a célula produz a maior parte do ATP necessário para o seu funcionamento. Através desse conjunto de reações, cada molécula de glicose oxidada pode gerar algo em torno de 36 ATPs. Fermentação. A fermentação é também uma via de produção de energia que ocorre na ausência de oxigênio. Portanto, é um processo anaeróbico. A etapa inicial da fermentação é glicólise, processo discutido anteriormente neste vídeo. Como a fermentação ocorre na ausência de O2 ou na impossibilidade do organismo de oxidar completamente as moléculas de piruvato derivadas da glicólise, o piruvato irá ser reduzido pelas moléculas de NADH, gerando, dessa forma, o ácido lático. Interessante notar que em ambos os processos, tanto para a respiração como para a fermentação, os passos iniciais são os mesmos, onde a glicose vai ser quebrada pela glicólise e também vai dar origem às duas moléculas de ácido pirúvico no citosol. Existem ainda outros tipos de fermentação, os quais não ocorrem nas células humanas. São elas a fermentação acética, utilizada na indústria alimentícia para a produção de vinagre, e a fermentação alcoólica, utilizada na produção de bebidas. Compreender o metabolismo energético torna-se essencial para o campo da nutrição. Nesse parâmetro, identificar os mecanismos presentes nas etapas da respiração celular, tais como glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, são de suma importância, a fim de observar o tipo de substrato gerado, intermediários envolvidos, energia fornecida, o processo de mobilização de ácidos graxos como fonte energética em um determinado exercício físico, bem como a síntese e degradação do glicogênio muscular e hepático, sob processos catabólicos e anabólicos mediados por hormônios como glucagon e insulina, por exemplo. Outro ponto bastante importante do metabolismo energético voltado à nutrição será a interação micro-organismo e alimentos. Essa indústria leva em conta através da utilização de micro-organismos na produção de certos alimentos, caso da fermentação na produção de pão, vinho, cerveja, fermentação lática na produção de queijo e iogurte, fermentação acética na produção de vinagre.